Devido a tantos escândalos de aproveitadores que estão aparecendo no YouTube e se auto-intitulando pastor, sem origem ou provas de que é pastor consagrado, resolvi fazer esse estudo para que você, irmão e irmã que está assistindo a esse vídeo, não caia no engano desses falsos profetas. O tema desse vídeo é 7 maneiras de saber quem é o falso pastor mercenário no YouTube. A primeira coisa que devemos observar é se esse pastor tem bom testemunho. Muitos têm argumentado que são perseguidos, caluniados e se comparam até mesmo com os apóstolos, mas não admitem que erraram em alguma coisa, que acabou os colocando em maus lençóis. Quando o pastor perde a credibilidade entre os incrédulos, a grande maioria não crê no seu ministério, devido a escândalos na vida desse irmão. Jesus disse: se o sal for insípido, para nada presta, é lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. O pastor precisa ser vigilante e sábio em toda a obra que for realizar na instituição, para não perder a credibilidade entre os irmãos. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não adianta fazer obras sociais sem ter caráter. Paulo se preocupava tanto com sua vida pessoal que orientou o jovem Timóteo a cuidar primeiro de si mesmo e depois das outras coisas. Às vezes nos perguntamos: como é que pode esse pastor destruir ou desconstruir toda a doutrina que tinha pregado e hoje vive como um mercenário? Há uma resposta simples. Esse pastor não cuidou de sua vida espiritual. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Se o pastor não cuida da sua vida espiritual, com certeza não vai conseguir se manter fiel no ministério até o fim de sua vida. E assim acabará se tornando tudo aquilo que combatia. O verdadeiro homem de Deus não é mercenário, sofre pelas almas porque é sincero. Ele não tem apenas argumentos, ele vive o que prega a igreja. O apóstolo Paulo vivia o que pregava, na presença de Deus e na presença dos homens. Paulo era sincero e se manteve firme até o fim de sua vida. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 8 ao 9. Pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17.
Em terceiro lugar, o verdadeiro pastor faz questão dos mesmos obreiros estar sempre juntos dele. O pastor que é mercenário não permite que alguém cresça em seu ministério espiritualmente. Através das mãos de Paulo, Timóteo iniciou seu ministério e sempre esteve ao seu lado. O pastor que não é mercenário reconhece o ministério dos outros obreiros, que foram discipulados por ele mesmo. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. E enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. 1 aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. O verdadeiro pastor reconhece que na obra de Deus todos são servos. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 6. Um obreiro precisa da ajuda e cooperação do outro. Mas, infelizmente, vemos no YouTube pastores desviados da verdade, que se tornaram mercenários, descartando obreiros que eles mesmos ganharam para Jesus, como se fossem um objeto que, após ser usado, joga fora. Se os obreiros não for como ele é, não prestam para ficar junto dele, em seu ministério. Então não demora muito para esses obreiros serem descartados ou expulsos de sua instituição ou de sua presença, porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 12, se gloriam e se comparam com outros pastores no YouTube, dizendo que vivem fazendo obras sociais, filmando e divulgando seus feitos. Acusam pastores porque não mostram o que fazem. Além de serem mercenários, caem no laço da hipocrisia e orgulho, se comparando com outros irmãos. Por se acharem melhores, descartam pessoas de seus ministérios. Ao contrário dos mercenários, Paulo valorizava seus companheiros de ministério. Em quarto lugar, o verdadeiro pastor não é interesseiro, diferente do mercenário. Paulo não era interesseiro, por isso abriu mão de seus direitos como apóstolo, lançando por terra qualquer argumento malicioso a seu respeito. O apóstolo trabalhava por amor às almas, e não por interesse financeiro. Esse é o verdadeiro caráter de um pastor humilde e sincero. E, estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo, me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. 2 aos Coríntios capítulo 11, versículo 9 e versículo 11. Eis que, pela terceira vez, estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14 e 15. Será que esses pastores que vemos no YouTube faria o que Paulo fez? Será que abririam mão de toda a boa vida que levam através do canal no YouTube?
Deixe sua opinião nos comentários. Em quinto lugar, o verdadeiro pastor vive para a obra, o mercenário vive da obra. O apóstolo Paulo tinha direitos como apóstolo, mas abre mão desses direitos para que seu ministério não caísse em descrédito e desse peso às acusações de seus perseguidores. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 4 ao 6. Hoje o que mais tem é falsos pastores sem história no Evangelho, contendeiros que saíram com fama de rebelde do ministério onde congregavam, se auto-intitulando pastor. Doravante, devido à popularidade nas redes sociais e no YouTube, começam a ganhar muito dinheiro e se tornam mercenários, enganando o povo incauto e neófito. E por incrível que pareça, eles não estão dispostos a fazer como o apóstolo fez. Em sexto lugar, o verdadeiro pastor não se exalta, mas admite que é fraco. O que mais tem no YouTube é pastor que um dia foi humilde e hoje, após enriquecer, passou a ser orgulhoso, exaltando a si mesmo. Se Deus o usa, ele se exalta. Se ele tem visão, se exalta. O apóstolo dos gentios age diferente desses mercenários. Ele não se exalta em momento algum, a não ser no momento que precisou se defender. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. 2 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Após o apóstolo Paulo ser arrebatado ao paraíso, evita se gloriar desse acontecimento, e não para ficar orgulhoso com as revelações foi posto um espinho na carne. O apóstolo era humilde, ele orou a Deus pedindo que afastasse o mensageiro, mas a resposta de Deus foi contrária às suas expectativas. Deus queria que Paulo entendesse que ele o usa através de sua fragilidade. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Paulo reconhecia que tudo vinha de Deus, e nele mesmo não existia capacidade alguma. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E, se o recebeu, por que se gloria, como se não o tivesse recebido? 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Em sétimo lugar, o verdadeiro pastor não espanca a noiva, mas ela por ela a mantendo pura. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetadas no rosto. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20. O que temos mais visto ultimamente são pastores, apóstolos, bispos, bispas, escravizando incautos e neófitos, explorando da fé dessas pessoas. No YouTube não é diferente. É o mesmo tipo de enganação,
e está claro que o compromisso desses homens não é com a palavra de Deus. Alguns desviados desprega tudo que tinham pregado no início por causa da avareza que tomou o seu coração. Esses são os mercenários nestes últimos dias. Tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 2 e versículo 28. O verdadeiro pastor zela pela vida moral e espiritual da Igreja de Cristo. Paulo chama a igreja de noiva e afirma que está cuidando de sua pureza, enquanto o noivo não volta. E esse cuidado o preocupava por demais, porque ele sabia que tinha mercenários apenas interessados no que poderiam ganhar através do Evangelho. Pastores que antes pregavam a sã doutrina e hoje abriram mão da doutrina precisam se arrepender, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe o seu gostei, deixe também o seu comentário, sua sugestão. Sua opinião é muito importante para o crescimento deste canal. Fique na paz do Senhor Jesus.